Uma mulher de 39 anos, casada e mãe de 2 filhos, enfrenta a crise mais difícil de sua vida após trair seu marido. Com um casamento que antes parecia estável, ela agora lida com as consequências devastadoras de suas ações. Enquanto tenta entender o que a levou a trair, ela vê seu relacionamento desmoronar e o comportamento de seu marido mudar drasticamente. Lutando para salvar seu casamento e reconquistar a confiança dele, ela busca conselhos e apoio, sem saber se ainda há esperança para o futuro do casal. Eu o transformei em um monstro e espero poder transformá-lo de volta no homem que ele já foi. Isso vai ser um pouco longo, mas está agindo como uma maneira de eu desabafar e pedir conselhos a outros rebeldes para consertar meu casamento. Já faz 7 meses desde que meu marido descobriu meu caso. Nós dois temos 39 anos e meu marido antes da descoberta era doce. Ele não é um homem perfeito, ele tem suas peculiaridades, mas eu era seu mundo. Nossa família era seu mundo. Ele trabalhava longas horas para garantir que eu ficasse em casa e criasse nosso filho e nossa filha. Ele sempre fazia essas coisas doces só para alegrar meu dia e alegrava. Meu marido era o oposto. No ensino médio, ele era rude, charmoso e desagradável, costumava se meter em muitas brigas e tinha muitas namoradas e, ainda assim, por algum motivo, no verão antes do último ano, ele queria falar comigo. Eu era garota nerd que gostava de videogames, histórias em quadrinhos e cosplay. Ele sempre foi legal comigo desde que se mudou para nossa cidade na 8ª série. Ele era diferente, sua família era diferente e todos queriam sair com ele. Fui convidada para minha primeira festa por causa dele. Ele me ensinou a dançar salsa e então ele se apaixonou pela galera popular e eu pensei que era isso. Mas naquele verão ele entrou na loja de quadrinhos onde eu estava trabalhando e ficou o dia todo conversando comigo e até me acompanhou até em casa. Um dia se tornou muitos estávamos namorando no final do verão. Eu tive o melhor último ano da minha vida. Eu fazia parte da galera popular e ia a muitas festas, mas meu momento favorito era quando éramos só nós dois. Claro, eu nunca relaxava. Eu estudava muito e o fazia estudar comigo. Nós dois entramos na mesma faculdade e nos casamos logo após a formatura. Nosso filho veio 1 ano e meio depois e nossa filha 20 meses depois disso. Meu marido trabalhou duro para nós durante tudo isso. Ele teve dificuldade em encontrar um emprego porque não tinha experiência. Então ele fez bicos na construção civil, cavando covas, zeladoria e como recepcionista, até encontrar uma empresa que lhe daria uma chance como técnico de informática. Meu marido engordou muito durante esse tempo, mas isso nunca diminuiu seu apetite por mim. Quanto a mim, mantive minha forma e a mantive e logo parecíamos um casal de desenho animado. Um homem gordo, mas musculoso, uma esposa esbelta e em forma. Nós até nos vestimos de Barney e Betty Rubble em um Halloween que enfatizou esse clichê. Não é como se ele não tivesse malhado, ele só teve dificuldade em perder gordura corporal, mas seu apetite sempre foi alto. Para mim, estava diminuindo. Não é como se eu não quisesse fazer intimidade, é só que eu não estava com vontade. Com o passar dos anos, também não estava com vontade de favores íntimos, eu estava sempre cansada. As crianças realmente me esgotavam, cozinhar e limpar realmente me esgotavam. Sim, ele ajudou com a roupa, cozinhar e limpar. Fez questão de que sábado fosse dia de comida para viagem e domingo fosse dia do papai cozinhar, mas eu ainda estava cansada e sem vontade. Eu adorava quando ele tirava de mim, mas eu ainda dava mais a não ando assim. Isso afetava seu humor quanto mais tempo não fazíamos intimidade. Ele ficava nervoso e reclamava. Quando fazíamos, ele transformava isso em uma maratona e eu odiava porque ficava dolorida na semana seguinte e ele ainda queria mais. Ele me pedia para fazer cosplay para ele e eu não queria fazer isso. No entanto, ele não tinha problemas em usar as fantasias que eu fazia para ele em convenções de quadrinhos e videogames, sabendo que ele realmente odiava. Nossa falta de intimidade era um grande problema para ele. Nós até fomos à terapia de casal e nosso conselheiro disse que meu marido era um viciado, mas só queria fazer intimidade comigo. Então eu me examinei e, pelo meu exame, descobri que tenho baixo estrogênio e até recebi vários medicamentos para isso, mas ainda assim não funcionou. Meu médico logo me disse que eu estava sofrendo de impotência feminina, algo que eu achava que era inventado. O caso não foi planejado, não foi romântico ou algo grandioso, não foi algo que aconteceu. Eu estava com meus amigos. Somos todos casados, frequentamos a mesma igreja e estávamos apenas jogando boliche e nos divertindo. Foi a primeira vez desde os bloqueios que ficamos juntos e nos divertimos muito. No final do jogo, todas as mulheres foram embora e, em vez de ir para casa, fui para o lounge para poder esperar a euforia passar e foi lá que conheci meu parceiro de caso. Ele era jovem, tinha 20 e poucos anos e percebeu que eu estava lendo um mangá no meu telefone e começamos a conversar. Eu queria poder culpar o álcool, mas eu estava apenas tonta. Eu queria poder culpar a solidão, mas meu marido sempre me quis e me deu muita atenção. Eu queria poder dizer que tive um casamento infeliz, mas éramos muito felizes. Com toda a honestidade,
honestidade. Ainda não sei por que fiz isso. Quer dizer, eu sei como aconteceu. Nós conversamos por algumas horas. Ele flertou e eu flertei de volta. Ele me acompanhou até o carro e me beijou. Em vez de empurrá-lo para longe, eu beijei de volta e fizemos intimidade no motel ao lado. Mas eu não sei por que eu fiz isso. Não durou tanto tempo. No começo, ele tentou me fazer chupar e eu recusei. Nós apenas fomos lá e foi muito insatisfatório. Mais ou menos na metade do caminho eu percebi o que diabos eu estava fazendo e eu o empurrei para longe de mim, pedi desculpas, me vesti e fui embora. Quando cheguei em casa, meu marido estava dormindo com a criança no sofá e eu entrei no chuveiro e chorei pelo que fiz. Eu disse a mim mesma que foi um erro e que nunca mais aconteceria. Quando saí do chuveiro, deixei meu marido e as crianças dormirem no sofá, fui para a cama, me enrolei como uma bola e chorei até dormir. No dia seguinte, eu queria contar a verdade a ele, mas estava com muito medo. Então fingi que nunca aconteceu. Por 5 semanas, fingi que nunca aconteceu e logo percebi que estava atrasada. Fiz um teste de gravidez e deu positivo e eu não conseguia entender como. Meu marido e eu fizemos 2 vezes, mas ele fez uma vasectomia e eu me certifiquei de que na noite do caso o homem usasse proteção. Mesmo assim, ele nunca terminou. Fui ao médico e descobri que estava grávida, o que criou uma conversa muito estranha. Chegamos à conclusão de que o homem deve ter removido e o médico estava me dizendo como poderia ter sido o pré-sêmen que fez isso. Fiquei assustada e marquei para interromper. Não podia ficar com essa criança. Não podia fazer isso com ele. Estava planejando manter isso em segredo. Cheguei em casa, chorei e me preparei para quando as crianças chegassem, mas meu marido chegou mais cedo. Forcei um sorriso quando ele chegou, mas ele estava me olhando com raiva. Nossa Health Equity enviou um e-mail para ele com uma nova reivindicação no seguro. Ele perguntou quem era o pai e eu comecei a chorar. Ele repetiu e perguntou quanto tempo durou o caso. Fui sincera, disse a ele que foi uma coisa única e o empurrei para longe de mim, mas ele não acreditou em mim. Então ele repetiu, mas dessa vez gritou. Eu disse a ele que era verdade e ele me agarrou e me jogou contra a parede. Foi a primeira vez que ele fez isso comigo, mas seus olhos estavam vermelhos e ele estava lutando contra as lágrimas. Ele queria saber os detalhes. O que fizemos? Como ele era? Onde nos conhecemos e depois me chamou de GP em espanhol antes de sair de casa. Chorei e pedi para minha irmã buscar meus filhos porque eu precisava ficar sozinha quando ele chegasse em casa. Ele só voltou depois da meia-noite. Eu o encontrei na porta e fiquei sem fôlego porque ele tinha o machucado. Sua camisa tinha manchas de ketchup e seus punhos estavam machucados. Perguntei se ele estava bem, mas ele me empurrou e disse que não era dele antes de entrar no banheiro e bater a porta. Sentei na escada, esperando ele sair e quando ele saiu, ele zombou de mim e foi para a sala de estar. Novamente tentei falar com ele, mas eu queria saber com quem ele brigou, mas ele me ignorou no começo. Eventualmente ele olhou para mim e disse: com quem você acha que eu briguei? Eu fiquei branca e ele voltou a assistir TV. Fui até a pista de boliche no dia seguinte e perguntei por aí. De alguma forma meu marido descobriu quem era o cara e eles brigaram. Brigas na pista são quase uma coisa diária em nossa cidade. O xerife não vai se dar ao trabalho de aparecer. Na semana seguinte, ele me expulsou do nosso quarto e me fez dormir no sofá. Tentei 2 vezes me esgueirar de volta para a cama. Na primeira vez ele gritou para eu sair e na segunda vez ele me empurrou para fora da cama. Eu apenas olhei para ele quando saí do chão e nenhuma palavra foi dita, mas voltei para o sofá e chorei. No dia da minha consulta, ele me disse que era melhor eu fazer e eu concordei. Eu estava com medo de fazer isso sozinha e ele olhou para mim com tanto ódio quando eu pedi para ele vir comigo e então me disse para ir se lascar. Quando voltei do procedimento, havia cápsulas do lado de fora da garagem e meu marido e seus amigos estavam descarregando a garagem nelas. Perguntei o que estava acontecendo e ele me disse que não era da minha conta. Seus amigos olharam para ele em choque e eu entrei. Algumas horas depois, houve muita martelada e fui ver o que estava acontecendo. E ele estava transformando a garagem em um apartamento. Tentei me desculpar e falar com ele, mas ele me ignorou. Então, um dia, explodi em desculpas por tudo e isso o irritou. Ele então me disse que não iria desperdiçar energia comigo. Ele me disse que se dependesse dele, ele se divorciaria de mim, mas de acordo com os muitos advogados com quem ele falou, depois da pensão alimentícia e da pensão alimentícia, ele não tem condições de viver sozinho. Então ele estava preso a mim. O primeiro mês foi estranho porque é difícil explicar às crianças o que estava acontecendo. Tentei convidá-lo para comer, mas ele me ignorou. Ele chegava em casa, verificava as crianças, me ignorava e entrava em seu apartamento na garagem. No segundo mês, implorei para ele ir ao aconselhamento e ele foi, mas permaneceu quieto apenas para gritar comigo sobre a traição. Eu não tinha desculpa. Descobri que ele estava saindo com muitas mulheres. Pensei que ele estava mentindo só para me machucar, mas a expressão em seu rosto dizia o contrário. A conselheira perguntou quantas e ele disse que não conta, mas disse que estava saindo com mulheres aleatórias quase todos os dias nas últimas 3 semanas. Ele precisava se sentir um homem e se sentir desejado. Ele estava usando sites e aplicativos e quando a conselheira disse a ele que 2 erros não fazem um acerto, ele retrucou dizendo a ela que não foram 2 erros. Fui eu quem trai, quebrou nossos votos, mentiu, engravidou e tentou esconder. Ele está apenas tentando se adaptar à sua nova situação, onde fingimos ser o casal feliz quando estamos lá fora, mas somos apenas colegas de quarto quando chegamos em casa. Isso me machucou, mas, para mim, eu vi isso como uma maneira de ainda reconquistá-lo. No mês seguinte, ele começou a falar com várias mulheres na minha frente. Dessa vez eu cansei e eu disse a ele que queria o divórcio e ele riu de mim. Disse para eu ir
em frente, mas ele garantiria que todos soubessem o que aconteceu, ele gritaria das colinas, estaria na página do Facebook da nossa família e colocaria em nosso boletim anual de férias para todos os nossos amigos e familiares. Isso rapidamente me calou e ele me disse para ir embora, mas eu não queria. Nós discutimos e discutimos, foi bom obter algum tipo de emoção dele e de alguma forma acabamos fazendo intimidade que durou horas. Quando terminamos, eu estava feliz, pensei que estávamos nos curando, mas ele me disse para sair, minha utilidade ultrapassava minhas boas-vindas. Eu não conseguia acreditar que ele disse isso para mim, mas eu fui embora. Nos últimos meses, tem sido assim. De vez em quando, nós ficamos e ele me expulsa assim que termina. Ele ainda sai e eu sei que ele ainda está ficando com mulheres diferentes. No entanto, temos conversado mais, especialmente durante o aconselhamento, mas não estamos nos curando. Durante uma de nossas sessões, ele disse ao conselheiro que algo está quebrado nele. Quando ele olha para mim, ele sente como se tivesse desperdiçado anos de sua vida e agora está passando por isso. Perguntei a ele se havia alguma maneira de recomeçar e ele me disse que assim que as crianças tivessem idade suficiente para ele não pagar pensão alimentícia, ele se divorciaria de mim e vai embora. Se ele está tão decidido a se divorciar de mim, então por que ainda vai ao aconselhamento toda semana? Estou convencida de que ele está apenas dizendo essas coisas só para me machucar. Outro dia foi nosso aniversário e nossa família nos deu uma festa. Ele fez o papel de um marido feliz e eu me odiei pelo que fiz a ele. Senti falta de como o nosso casamento costumava ser, o jeito como ele segurou minha mão e beijou minha bochecha durante a festa. Até o discurso sentimental que ele fez, eu queria acreditar. Quando chegamos em casa, ele colocou as crianças para dormir e eu tentei iniciar o sexo. E fizemos, mas assim que acabou, ele se levantou e foi embora. Eu implorei para ele ficar, mas ele simplesmente me ignorou e eu chorei até dormir. Preciso de ajuda. Quero meu marido de volta. Quero nossa vida de volta. Existe algum rebelde que já passou por isso ou algo parecido que possa me dar conselhos sobre como consertar esse casamento? Por favor, me ajude. Versão do marido. Disseram-me para postar aqui. Não somos um só, depois da infidelidade dela. Ainda estou lidando com isso de uma maneira doentia. Quando minha possível ex-esposa me sentou e me mostrou sua postagem sobre o que ela fez e não sei se eu estava agindo como um monstro. Fiquei magoado, fiquei bravo e ela deixou de fora sua condição. Minha possível ex tem autismo atípico com transtorno de Savant. Ela conseguia ouvir qualquer música e tocá-la perfeitamente. Só de olhar para alguém, ela sabe suas medidas e pode fazer qualquer roupa para ela. Quando a conheci, gostei muito dela, mas todos ficavam me dizendo para não sair com ela porque ela não era boa da cabeça. No entanto, fui atraído por ela. Adorei o fato de ela vir para a escola todos os dias vestida com as roupas e fantasias que ela fazia. Eu conversava com ela sempre sobre suas roupas. Aprender sobre diferentes personagens de anime e quadrinhos. Não era minha praia, mas ver seu rosto se iluminar apenas colocou um sorriso no meu rosto. Comecei a aprender sobre a condição dela. Nos anos 90, a internet não estava amplamente disponível, então fui à biblioteca e a várias clínicas e conversei com muitas pessoas familiarizadas com o autismo para poder estar com ela. Eu queria fazer o trabalho porque ela valia a pena. Meus amigos e familiares achavam que eu era louco. Caramba, até os pais dela eram contra. Mas quando começamos a namorar, ela começou a se esforçar e estava melhorando. Temos visto o mesmo conselheiro desde que começamos a namorar, principalmente por ela. No entanto, às vezes isso me ajuda. Sim, tive que fazer muitos compromissos por ela. Lidei com muitas de suas birras e quando ela tinha uma situação sensorial, lidei muito com ela porque a amava. Para mim, ela valia a pena. Nós nos casamos um mês depois de nos formarmos na faculdade. Ela queria um casamento cosplay e eu fiz isso porque a deixava confortável. Intimidade de umas 6 vezes por mês, às vezes nenhuma. Suas mudanças de humor e suas obsessões com seu mangá, ou suas obsessões em garantir que nossos filhos não têm TDAH. Eu queria mais filhos, mas devido aos problemas e medos dela sobrepassar seu TDAH, fiz uma vasectomia. Isso mexeu comigo por um tempo. Eu realmente queria mais filhos. Quando você está com alguém com TDAH, não é como o que eles mostram na TV. Eu assistia programas como The Good Doctor ou Atypical e eles capturam o TDAH da minha esposa perfeitamente. No entanto, a maneira como seus amigos e familiares agem perto deles é mágica da TV. Desculpe se estou divagando. Só estou tentando pintar um quadro. Sim, eu sou gordo. Tenho 1,80 metros e tenho lutado para perder o excesso de gordura corporal há anos. Eu era jogador de futebol e, no ensino médio, pesava 110 kg. Só músculos. Na época do caso, eu pesava 118 kg. Tinha peitos de homem e barriga. O médico me disse que era pele esticada, mas isso me deixa constrangido quando me olho no espelho. Minha possível ex era tudo para mim. Ela era a única coisa em minha mente. Eu não queria me masturbar porque eu só a queria. A falta de intimidade entre nós era o principal problema para mim, basicamente inexistente. Tentei apimentar as coisas. Tentei fazê-la usar suas fantasias de cosplay, mas eu recebia assim, à noite. Ela esperava até tarde para querer fazer intimidade, mas a essa altura eu estava cansado. Tentei fazê-la fazer uma trilha para que pudéssemos fazer intimidade na floresta, mas isso foi recusado. Uma vez, saí numa sexta-feira e esperei as crianças irem para a escola e tentei fazer intimidade com minha esposa e fui negado. Minha esposa nunca disse eu te amo primeiro. Ela eventualmente parou de me mostrar afeição. Ela não me beija primeiro. Ela não se inclina contra mim quando estamos sentados. Tudo é uma resposta. Nada é iniciado e eu estava cego. Eu a amava. Sim, eu expressei meus problemas com ela. Sim, eu expressei minha frustração. Sim, eu tento fazer concessões. Sim, eu posso ser um pouco babaca quando não estou fazendo intimidade. Mas quando você é quem está constantemente
te dando e o outro está apenas tirando enquanto faz você se sentir culpado quando você quer se sentir desejado. Isso envelhece. Eu já pensei em traí-la. Nunca. Eu tive oportunidades. Muitas. Então, quando recebi aquele e-mail me dizendo que minha esposa estava grávida, eu não aceitei bem. Eu coloquei minhas mãos nela porque estava magoado. Ela era minha esposa. Ela era o amor da minha vida. A única mulher a quem jurei lealdade e ela me traiu. Eu precisava saber quantas vezes. Eu acreditei nela quando ela me disse que foi apenas uma vez. No boliche, fiquei sentado no bar por horas conversando com caras aleatórios sobre mulheres que eles pegaram no beco. Demorou um pouco e eu encontrei e então o ataquei. Eu estava errado? Talvez. Mas isso me fez sentir bem. Eu não conseguia suportar vê-la. Fui a vários advogados e me disseram que, como ela tem TDAH e temos 2 filhos juntos, depois da pensão alimentícia e pensão alimentícia, minha renda pessoal seria de $750 por mês e me disseram que seria mais benéfico financeiramente se eu continuasse casado. Mesmo um divórcio sem contestação ou sem advogado precisará do mesmo porque seria a decisão do juiz e me disseram que, seguindo esse caminho, meu lucro pode ser de $500 por mês. Então eu transformei minha garagem em um apartamento. Eu tratei minha possível ex como lixo. Foi errado garantir que ela fizesse um aborto? Para mim, não. Porque eu iria querer uma lembrança constante do caso dela perto de mim. Eu nunca teria olhado para aquela criança como se fosse minha. Eu nunca seria um pai para aquela criança. Para mim, isso seria mais prejudicial para uma criança. Poucos dias depois do aborto dela, eu baixei o Tinder e pela primeira vez em 26 anos, eu fiz intimidade com outra mulher. Eu me senti culpado. Fiquei nervoso e quase saí correndo da sala, mas a mulher me fez sentir desejado e foi bom. Toda mulher que eu conheci através dos aplicativos me fez sentir desejado e eu exagerei. Não foi a intimidade que eu pensei que precisava ou queria. Foi a iniciação e o carinho. Eu sei que isso pode me fazer parecer superficial, mas quando eu disse isso durante nossa sessão de aconselhamento, nossa conselheira entendeu o que eu estava dizendo. Minha possível ex continuou me dizendo que não sabia por que ela me traiu, o que me confundiu. Eu poderia pedir para ela me contar sobre um dia aleatório nos anos em que estivemos juntos e ela me contaria cada pequeno detalhe sobre aquele dia e, ainda assim, esse lhe escapa da porra da mente. Eu disse a ela que dormi com aquelas mulheres para machucá-la, para me fazer sentir um homem depois que ela me traiu, e continuei porque estava recebendo algo dessas intimidades aleatórias que ela não me dava há anos. As vezes em que minha possível ex e eu transamos não pareciam as mesmas de antes. Parecia para mim que ela estava fazendo tudo só para tentar nos consertar, como se ela estivesse com um propósito e eu sentisse isso. Ela não estava fazendo intimidade comigo porque queria estar comigo. Ela estava fazendo intimidade comigo para consertar o que ela fez. Então eu a expulsei quando acabou. Toda vez que eu sentia isso, não é porque ela queria estar comigo. Ela está fazendo isso porque quer consertar nosso casamento. Expressei meus sentimentos sobre o assunto e ela ficou chocada com o que eu disse. Ela insistiu que queria fazer intimidade comigo. E ela queria que fossemos iguais e eu disse a ela que mesmo que começássemos de novo, nunca seria o mesmo. Então comecei a ver um terapeuta. Principalmente, isso me ajudou a superar esse trauma porque um caso é traumático. Corta fundo e faz você se sentir vazio. Faz você sentir que todo o tempo que passaram juntos foi em vão. Todos os sacrifícios feitos foram uma piada às suas custas. No começo, fiz testes nos meus filhos para ter certeza de que eram meus. Eu não conseguia acreditar em nada que saísse da boca da minha possível ex. Ela tentou fazer com que nossa conselheira lhe trouxesse pentonal sódico para que ela pudesse me provar que ela nunca traiu antes e não teve a intenção de trair. No entanto, eu disse a ela que não faria diferença. Excluí meus aplicativos e não fiz nada em 2 meses. 3 semanas atrás, minha possível ex e eu fizemos intimidade. Era nosso 21º aniversário de casamento. No entanto, quando estávamos fazendo intimidade, percebi que ela estava fazendo isso por obrigação, porque era nosso aniversário e eu fui embora quando acabou. Eu disse a ela até a exaustão o que eu precisava e ainda não estava funcionando. Então eu disse a ela se ela realmente quer consertar isso. Ela precisa contar aos pais o que aconteceu. Não contarei aos meus amigos e familiares. Eles vão me convencer a deixá-la. Por mais que gostem dela, eles sempre tiveram problemas com o TDAH dela. Os pais dela, no entanto, não teriam isso entre nós e podem ajudá-la se eu continuar decidindo deixá-la. Minha filha mais velha tem 11 anos e meu segundo filho acabou de fazer 10. A menos que eu receba um aumento enorme, ficarei aqui pelos próximos 8 anos. É muito tempo sob o mesmo teto para odiar alguém. Eu a perdoaria? Não sei, mas nunca esquecerei. Posso dizer honestamente que não a vejo da mesma forma. Não vejo mais essa mulher que eu faria qualquer coisa para fazê-la feliz. Não vejo mais minha esposa. Vejo uma mulher que partiu meu coração. Dizem que o tempo cura todas as feridas, mas vai demorar muito tempo até que a minha comece a cicatrizar. Muito tempo. Atualização da esposa. Já faz 3 meses e tem sido difícil. Devagar e sempre seria a melhor maneira de dizer. Meu marido e eu contamos aos meus pais logo após a postagem dele. Nós os visitamos, sentamos com eles e eles ficaram bravos com meu marido. Eles ficaram bravos com ele porque disseram que algo assim aconteceria. Por causa do meu TDAH, eu era extremamente ingênua e altamente sugestionável. Ele me tratando normal ou morderia na bunda e meu caso provou isso. Isso o enfureceu tanto que ele gritou com meus pais. Foi a primeira vez que ele ficou furioso com eles. Eu tive uma explosão sensorial durante isso e me lembrei do motivo pelo qual fui aquele homem. No entanto, eu estava mais preocupada com meu marido. Ele basicamente desabou enquanto gritava com meus pais. Ele chorou pela primeira vez desde tudo isso e eu ignorei a dor e a ansiedade que estava tendo para confortá-lo. Me ver fazer fez meus pais chorarem e ele se desculpou, mas eu o segui. Quando pegamos, contei tudo a ele.
Como ele se aproximou de mim, conversa que estávamos tendo sobre Goblin Slayer, eu estava lá apenas para esperar a euforia passar, mas estávamos apenas falando sobre um mangá após o outro, quando eu disse a ele que tinha que ir embora. Ele insistiu em me acompanhar até o carro. Quando ele me beijou, eu simplesmente deixei acontecer, não queria que esse estranho ficasse chateado comigo e não tenho desculpas. O que fiz foi errado, estúpido, irracional e totalmente egoísta. Continuei falando e ele apenas ouviu. Eu podia ver em seus olhos, ele estava tão bravo, mas ele se absteve de dizer ou fazer qualquer coisa. Ele apenas ouviu. Uma semana se passou e ele começou a ir a um grupo de apoio para cônjuges traídos 2 vezes por semana na cidade vizinha. Eu não sabia que existia um grupo assim, mas ele me mostrou o local e o centro comunitário, e eu até fui a uma reunião com ele. Ouvir sua dor foi devastador, então ouvir outros como ele foi avassalador. A magnitude disso foi esmagadora. No mês passado, ele estava agindo melhor e até voltou para casa. Não estávamos de volta ao normal, estávamos longe disso, mas estávamos encontrando um novo equilíbrio. Ele até me surpreendeu com um jantar 2 semanas atrás. Tudo estava indo muito bem. Estávamos conversando e rindo, e houve um momento. Eu vi, eu senti, então nosso garçom apareceu e era ele. O homem com quem eu dormi, e em uma fração de segundo meu marido passou de um homem doce para uma fera furiosa. Eu agarrei minha cabeça e chorei. Os gritos foram demais para mim. Ele colocou o fone de ouvido com cancelamento de ruído em meus ouvidos e me acompanhou para fora. Eu estava chorando, pensei que ele seria preso, tínhamos reservas, mas a polícia nunca veio à nossa casa. Ele voltou para a garagem desde então. Ele tem ido ao grupo de apoio 2 vezes por semana e visto seu terapeuta e nosso conselheiro. Ele está lutando muito e eu queria poder desfazer tudo. Sinto falta de nós. Essa é difícil. Meu marido teve reações parecidas com as do seu marido. Menos dormir por aí. Ele me evitou, não me reconheceu. Acho que para ele é difícil aceitar porque, nas suas próprias palavras, ele fez tudo o que um marido perfeito faz. Também parece que vocês ficaram juntos por 20 anos. Então, aos olhos dele, ele perdeu a vida provendo para alguém que pode jogá-la fora sem motivo. Quando o cordão do amor está tão severamente quebrado, às vezes não há como consertá-lo. Você está em aconselhamento individual. Se não, entre em contato o mais rápido possível. Descubra o seu porquê e trabalhe em si mesmo para você. Não acho que ele consiga pensar em reconciliação até que você descubra o seu porquê. Não tenho muitos conselhos a oferecer porque nunca namorei ninguém com TDAH, mas parece que a versão dela de tentar parece ser apenas desespero para você. Será que ela está honestamente tentando da melhor maneira que é capaz? Será que ela realmente está dando tudo de si, na sua opinião? Porque se ela está, então parece que nunca será o suficiente para você. Recuperar-se de um caso é difícil. Tentar se recuperar de um caso com alguém que não é naturalmente afetuoso e não expressa sua afeição provavelmente parece quase impossível.